Meu nome é Samira Gutierrez Nóbrega. E esta é a história da vida que vivi muitos e muitos anos atrás, quando nossa família se estabeleceu na Avenida Santa Leopoldina, no bairro Coqueiral de Itaparica, na cidade de Vila Velha. Nossa origem da Venezuela trazia consigo mais que lembranças de outro país. Éramos herdeiros de práticas e segredos antigos, ensinamentos que passavam de geração em geração e que raramente saíam das sombras onde sempre pertenceram. Na Venezuela, era comum encontrar famílias como a minha, ligadas a rituais que desafiavam as normas e as crenças convencionais. Bruxos, feiticeiros, éramos parte de um mundo místico e denso, envolto em mistérios, em feitiços sussurrados ao cair da noite, em velas acesas com propósito e em sangue derramado com intenção. Mas em Vila Velha, as coisas eram diferentes. Vivíamos bem, sim, mas nossos vizinhos mantinham distância, nos observando com olhos que não escondiam o julgamento e o medo. Para eles éramos os que viviam no mundo da magia negra, os que mexiam com o que não deveria ser tocado. Eu, ainda jovem, sentia esse peso, mas também a excitação de fazer parte de algo que as pessoas comuns jamais entenderiam. Minha mãe era uma mulher de poucas palavras e muitos segredos. Para quem olhava de fora, ela era apenas uma venezuelana reservada, de olhar penetrante e presença imponente. Mas para quem conhecia a fundo os mistérios que ela carregava, sua verdadeira face era revelada nas noites escuras. Ela realizava rituais de sacrifício, sempre no quintal da nossa casa. Era um lugar sombrio, de pedras frias e cheiro de velas queimadas, onde os sussurros de encantamentos ecoavam e o sangue derramado tingia o chão com um vermelho profundo e marcante. Minha mãe acreditava no equilíbrio entre o bem e o mal, e para ela, ambos podiam ser alcançados pelo poder do sacrifício. Às vezes sacrificava pequenos animais, acreditando que suas vidas ofereciam proteção, prosperidade e saúde para aqueles que buscavam seu auxílio. Mas ela também era temida por outra razão. Para aqueles que podiam pagar o preço, ela realizava rituais sombrios e perigosos. Rituais que podiam até mesmo tirar a vida de uma pessoa. Eram feitos delicados, meticulosos, onde cada palavra e cada gesto tinham de ser precisos, pois o menor erro poderia atrair forças ainda mais terríveis do que o próprio destino que a vítima encontraria. Quando o dinheiro era bom e a causa lhe parecia justa, minha mãe se transformava em uma verdadeira sacerdotisa das trevas, um instrumento da vingança de quem a contratava. A cada ritual, ela ensinava um pouco para mim, sua única aprendiz, mostrando-me como preparar as velas negras, como traçar os símbolos antigos no chão e como manter a concentração, mesmo quando o ambiente se enchia com uma presença que gelava os ossos. Eu observava tudo, fascinada, e ao mesmo tempo assustada com o poder que ela invocava e com a tranquilidade fria que ela mantinha ao fazer cada sacrifício. Minha mãe não hesitava. Para ela, a magia, seja para o bem ou para o mal, era uma ferramenta e quem tivesse o conhecimento e a coragem para usá-la merecia o respeito que vinha com tal poder. No colégio onde eu estudava, conheci Diogo Santos. Ele tinha 16 anos e eu, 13. Nosso amor foi um desses encontros inexplicáveis, daqueles que surgem de um olhar rápido e um sorriso tímido, mas que se tornam avassaladores. Sei que pode soar estranho, mas naquela época, cada batida do meu coração parecia estar marcada pelo nome dele. Era um amor intenso, poderoso, daqueles que te faz questionar se algum dia é possível sentir algo tão forte outra vez. Nós éramos inseparáveis, e a intensidade do nosso sentimento só aumentava. Em uma noite de verão, envoltos pela intensidade de mistério e promessa, decidimos selar nosso amor de uma forma que ultrapassasse o que palavras poderiam exprimir. Foi ali que fizemos nosso pacto de sangue. Com uma agulha furamos levemente nossos dedos indicadores, deixamos o sangue escorrer e com as pontas dos dedos unidas, prometemos ficar juntos para sempre. A sensação do sangue quente unindo nossas peles deu ao momento um peso quase sagrado, como se estivéssemos invocando algo que não poderíamos desfazer. A partir daquele momento,
Tudo parecia perfeito. Nossos pais, estranhamente, aceitaram nossa relação e permitiram que namorássemos. Os meses passaram e cada instante ao lado dele era um passo a mais em direção a um futuro que eu imaginava ser eterno. Só que as coisas não são sempre como planejamos. Quando completei 15 anos, descobri que estava grávida do Diogo. O susto foi grande, mas uma parte de mim sentia algo além do medo, uma esperança silenciosa de que ele me apoiaria. E ele o fez, mas de uma forma que me surpreendeu. Quando contei a ele sobre a gravidez, Diogo sorriu, e seus olhos brilharam com uma felicidade genuína que eu não esperava. Tudo parecia estar em harmonia até que a notícia chegou aos ouvidos da família de Diogo. A reação deles foi imediata e implacável. Diogo vinha de uma família evangélica, conhecida pela rigidez e fervor. Extremistas em sua fé, eles seguiam a Bíblia à risca e acreditavam que qualquer desvio era uma ameaça ao caminho que tinham escolhido para seu filho. Para eles, minha família era o oposto de tudo o que acreditavam. Éramos bruxos, praticantes de rituais proibidos e conhecedores de magias antigas. Era uma ameaça, uma afronta direta àquilo que consideravam sagrado. Ele, que sempre fora acolhido com amor e aceitação na minha casa, de repente se viu dividido entre o amor que sentia por mim e o dever quase religioso que sua família lhe impunha. Os encontros que antes eram livres passaram a ser cuidadosamente monitorados, e a pressão que sua família exercia sobre ele aumentava a cada dia. Sua mãe, especialmente, acreditava que eu era uma espécie de tentação do diabo enviada para desviá-lo do caminho certo, como se eu fosse uma arma do inimigo, que na visão dela havia sido enviada para desviá-lo da fé. Em seus olhos, eu enxergava o desprezo e a condenação que ela sequer tentava esconder. Diziam que minha família mexia com as forças do mal e que eu havia enfeitiçado seu filho. Em cada conversa, em cada olhar, deixavam claro que eu não passava de uma influência demoníaca. Alguém que nas sombras manipulava Diogo com rituais e pactos profanos. Cada vez que Diogo tentava defender nosso amor, a família reagia com mais força. A tensão aumentava a cada visita, a cada palavra dita em tom baixo, mas carregada de ressentimento. Diziam que minha família mexia com as forças do mal e que eu havia enfeitiçado o filho deles. Para eles, eu não passava de uma influência demoníaca, alguém que nas sombras manipulava Diogo com rituais e pactos. Eu sabia que os nossos mundos colidiam de uma forma que parecia irreversível. Enquanto minha família lidava com forças que poucos ousavam conhecer, a família de Diogo, com suas convicções religiosas rígidas, via nisso uma ameaça àquilo que consideravam puro. Após isso, tudo parecia normal. Continuávamos nos encontrando, sonhando juntos com o futuro e fazendo planos, como qualquer casal apaixonado faria. Ele estava tão animado quanto eu. Em seus olhos eu via a promessa de que estaríamos juntos para enfrentar o que viesse. Por algum tempo, minha vida pareceu entrar em uma fase de pura felicidade, como se estivéssemos realmente construindo algo sólido. Mas um dia, sem aviso algum, ele simplesmente não apareceu. Eu esperei ansiosa, pensando que ele pudesse ter tido algum contratempo. No entanto, conforme os dias se passavam e meu telefone permanecia em silêncio, a ansiedade virou um desespero silencioso. Procurei em todos os lugares que conhecia, fui até a casa dele, e foi então que descobri a verdade amarga. A família de Diogo havia vendido tudo e desaparecido. Não restava uma única peça de mobília, uma foto, uma carta, nada. Era como se tivessem apagado qualquer vestígio da própria existência. Ninguém na vizinhança sabia para onde tinham ido. E as poucas pessoas que tentaram ajudar também não encontraram nenhuma pista. A verdade era dura e cruel. Diogo e sua família tinham partido, sem explicação, sem despedida. Era como se a família Santos nunca tivesse vivido ali. Minha família ficou revoltada. Eu era jovem, mal havia começado a viver. E agora enfrentava a dura realidade de criar uma filha sem o pai. Sem aquele que por um breve momento havia compartilhado da mesma alegria que eu ao saber da gravidez. A mágoa foi se enraizando. Para minha família,
A fuga da família de Diogo não era apenas uma ofensa, era uma afronta. Eles viam aquilo como uma rejeição direta, um insulto que não só desonrava a mim, mas também os ancestrais e as tradições às quais éramos tão apegados. Mas apesar de tudo, o amor que eu sentia por Diogo jamais se apagou. Havia algo mais forte do que as circunstâncias, mais forte do que a dor de sua ausência. Eu ainda me lembrava do calor do nosso pacto de sangue, aquele momento eterno em que unimos nossos destinos, e me recusava a acreditar que essa promessa seria quebrada. Em algum lugar dentro de mim havia esperança. Eu alimentava o desejo secreto de que um dia ele voltasse, que reaparecesse e cumprisse a promessa que fizemos quando tudo ainda era simples e puro. A vida seguiu seu curso, e cada ano que passava apenas fortalecia minha lembrança dele. Era mais que um simples amor do passado. Era um compromisso selado em sangue. Apesar de tudo, segui em frente e fui mãe como pude. Quando minha filha nasceu, dei-lhe o nome de Ana Júlia. Mas desde cedo, enfrentei uma dificuldade que nunca imaginei. Ana nunca aceitou o vazio deixado pela ausência do pai. Ela carregava uma mágoa silenciosa, um ressentimento que só aumentava com o passar dos anos. E mesmo com todo o amor que eu tentava dar, parecia que nada aplacava aquele buraco em seu coração. Desde pequena, Ana era cheia de questionamentos. E ao crescer, não hesitava em dizer que a bruxaria da nossa família afastara seu pai para sempre. Cada vez que ouvia isso, era como uma faca cortando fundo. Eu tentava explicar, contar a verdade sobre como Diogo e sua família desapareceram. Mas ela parecia não acreditar. Era como se minha explicação fosse uma desculpa para algo que, aos olhos dela, era apenas minha culpa. Ana cresceu rebelde, determinada a seguir o caminho oposto ao meu. Frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, desafiando as crenças e tradições que eu tentei passar a ela. A cada sermão que ouvia, parecia que a distância entre nós se ampliava. Ela rejeitava tudo o que vinha da nossa linhagem, nossa religião, nossa história. Em casa éramos como duas estranhas, eu, uma mãe buscando compreensão, e ela, uma filha que só me via como o empecilho entre ela e uma vida normal. Com o tempo, nossa relação ficou ainda mais turbulenta. Ana passou a se fechar, a esconder tudo. Os problemas na escola eram constantes, e ela se recusava a me contar sobre sua vida, especialmente sobre seus namorados. Mesmo quando eu tentava me aproximar, acabava afastada por seu silêncio e desconfiança. Quando ela completou 19 anos, veio com uma decisão que, embora me partisse o coração, eu sabia que não poderia impedir. Queria sair de casa e viver por conta própria. Aquilo foi um golpe. Ver minha filha, ainda tão jovem, decidida a se afastar de mim para viver sua vida sozinha, foi doloroso, mas em silêncio respeitei sua escolha. Ela conseguiu um emprego e, pouco a pouco, alcançou sua independência financeira. A partir dali, nossa relação ficou ainda mais distante. As poucas vezes que nos falávamos, eu sentia que uma barreira invisível, mas forte, nos separava. E então chegou o momento em que essa barreira se tornou quase intransponível. Passamos mais de um ano sem qualquer contato. Eu ligava, tentava alcançar sua voz do outro lado da linha, mas o silêncio era a única resposta que eu recebia. O tempo passou, arrastando dias e meses, e eu me perguntei quantos anos haviam se passado desde a última vez que vi Ana. Até que um dia meu telefone tocou. Aquele som que há tanto não ecoava em minha casa parecia um sonho. Era Ana, e a alegria em sua voz era contagiante. Confesso que nunca a havia ouvido tão feliz. Ela me contou que tinha passado as férias em Belém do Pará e que conhecera um homem encantador, um verdadeiro príncipe em sua descrição. O entusiasmo dela era palpável, e eu não podia deixar de me sentir um misto de alegria e apreensão. "Vou me mudar para lá, mãe", disse ela, e mesmo que a notícia me deixasse com um frio na barriga, eu sabia que ela era maior de idade, uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões. Mas essa sensação estranha não me deixava, como um presságio sussurrando que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Ana estava radiante, e eu desejava que sua felicidade fosse genuína.
Mas o medo de perder minha filha novamente me consumia. Com o passar do tempo, as ligações tornaram-se mais frequentes. Ana compartilhava detalhes da nova vida, e eu sentia que ela havia finalmente encontrado seu caminho. Sua vida parecia ter mudado para melhor, mas havia um detalhe que me deixava inquieta. Ela nunca me enviava fotos do namorado. A reserva dela era um mistério que eu tentava respeitar, mas a curiosidade se transformava em uma sombra que me acompanhava. Depois de alguns meses, a ligação que eu recebi era ainda mais surpreendente. Ana, agora com uma alegria quase radiante, me disse que estava grávida. Meu coração disparou e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu, avó, a ideia parecia surreal e eu chorei por dias, uma mistura de emoções que explodiam em minha alma. A felicidade dela era contagiante e a notícia me fez sentir uma conexão renovada, uma esperança de que, finalmente, tudo poderia estar mudando. Quando o bebê nascer, vou para Vila Velha apresentar meu filho e meu esposo para a família, disse ela, e aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma. A possibilidade de reencontrá-la, de vê-la novamente após tantos anos de afastamento, me encheu de uma alegria indescritível. Meu coração, que antes estava pequeno e angustiado, agora pulsava com a expectativa de uma nova vida. Eu mal podia esperar para abraçá-la e conhecer aquele que estava prestes a entrar em nossas vidas, o que poderia ser a chave para curar as feridas que nos separaram por tanto tempo. Desde a notícia de que eu seria avó, a vida tomou um novo rumo, e 2 meses se passaram como um sopro. Mantivemos contato constante, e a cada ligação meu coração se enchia de expectativa. Então Ana me avisou que no dia seguinte estaria chegando à Vila Velha com seu filho e seu esposo. Pediu meu novo endereço, já que havia me mudado do lugar onde cresci. A emoção me invadiu como uma onda. Eu estava radiante. Decidi que faríamos um churrasco em sua homenagem e rapidamente convidei minha mãe, Rosana, meus irmãos e sobrinhos para estarem todos reunidos em casa na grande ocasião. O clima estava festivo e a ansiedade pairava no ar, exceto por minha mãe, que parecia distante e pensativa. Perguntei o que a incomodava, mas ela apenas me lançou um olhar profundo, como se visse algo que eu não conseguia. Seja forte, minha filha. Sinto que não vem notícias boas, ela disse com uma seriedade que me deixou inquieta. Mas, decidida a não deixar as sombras atrapalharem o momento, pedi ao meu irmão que fosse buscar Ana no aeroporto. A expectativa por vê-la novamente era quase insuportável. Quando finalmente vi Ana Júlia atravessando meu portão, não consegui conter as lágrimas. Abracei minha única filha com tanta força que parecia querer fundir nossos corações em um só. Ambas chorávamos intensamente, uma torrente de emoções represadas que se libertava finalmente. "Cadê meu neto e meu genro?" perguntei, tentando secar as lágrimas para ver o que se passava ao meu redor. Foi então que olhei para o portão e vi um homem que, à primeira vista, me deixou perplexa. Ele era bonito, alto e forte, e assim que nossos olhares se encontraram, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele ficou paralisado, olhando para mim como se tentasse lembrar-se de algo que havia se perdido no tempo. Quando nos cumprimentamos, o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Meu coração disparou e uma onda de emoções me tomou de assalto, fazendo minha pressão cair. Ana, preocupada, perguntou se eu estava bem. Sem pensar, perguntei o nome do homem. Ele hesitou um instante antes de responder. Diogo. Naquele momento, tudo desmoronou ao meu redor. Apaguei. Quando recuperei a consciência, a realidade se impôs de forma brutal. Fui até ele, ainda atordoada, e perguntei quase sussurrando: "É Diogo Santos?" Ele, com os olhos marejados, confirmou que sim. O reconhecimento foi instantâneo, como se o destino houvesse traçado um caminho sombrio e irônico. Ana Júlia não entendeu o que estava acontecendo. O clima de festa que antes reinava foi abruptamente substituído por uma tensão palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e pesado. Minha família, ao perceber a gravidade da situação, ficou em silêncio, exceto por minha mãe Rosana, que com sua sabedoria e idade avançada,
tentou acalmar a todos. Ali, sob o olhar atônito de todos, começamos a revelar a história que entrelaçava nossas vidas de uma forma tão trágica quanto inesperada. Meu grande amor, aquele que eu pensei ter perdido para sempre, estava agora casado com a própria filha e pai do meu neto. O ódio borbulhava dentro de mim, uma lava prestes a explodir. E a única coisa que eu conseguia sentir era uma mistura de traição e desespero. A festa se transformou em um duelo de emoções, onde segredos, memórias e promessas de amor foram expostos à luz, fazendo com que a verdadeira natureza do amor e da dor se revelasse diante de nós. Ana Júlia estava devastada ao descobrir que havia se casado com seu próprio pai biológico e que, além disso, tinha um filho com ele. O peso da revelação a deixou em estado de choque e eu estava tão destruída quanto. Diogo também parecia perdido, seu olhar refletindo um mar de confusão e dor. O que deveria ser um reencontro feliz se transformou em um pesadelo. Como isso aconteceu? Ana Júlia perguntou a voz trêmula, os olhos cheios de lágrimas. Como você pôde fazer isso, Diogo? Você não sabia? Não, Ana. Como eu iria saber se eu nunca te vi na minha vida? Diogo respondeu, a frustração transparecendo em sua voz. Eu não sabia, ninguém sabia, fui pego de surpresa como você. Eu não planejei nada disso. Diogo chamou a atenção da Ana Júlia. Sempre te perguntei sobre a sua família, quem eram sua mãe e seu pai, e você nunca me dizia nada. Você se lembra disso, Ana Júlia? Já discutimos muito porque ela nunca falava quem era sua família. E eu achava isso no mínimo estranho. O clima estava tão tenso que parecia que poderíamos cortá-lo com uma faca. Ana Júlia se virou para mim, a indignação se misturando à dor em seu rosto. E você, mãe? Você sabia de tudo isso? Como pode me deixar viver essa mentira? Eu não sabia, Ana, eu disse com a voz embargada. Eu não tinha ideia de que Diogo estava aqui, ou que você o havia encontrado. A vida nos separou. Diogo então olhou profundamente em meus olhos. Samira, eu sempre te amei. Você sabe disso. Nunca foi a minha intenção que isso acontecesse. Apenas segui minha vida. Você pode me perdoar? Sim, Diogo, eu te perdoo, respondi, embora meu coração estivesse em pedaços. Mas ao olhar para Ana Júlia, o peso da verdade caiu sobre nós como uma tempestade. E você, Ana? Você pode perdoá-lo? Ana não disse uma palavra. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela se levantou e caminhou em direção ao quarto, a dor e a confusão a impedindo de se expressar. A porta se fechou atrás dela com um estrondo, deixando a tensão pairando no ar como um trovão prestes a romper a tempestade. Diogo, visivelmente abalado, disse preciso de um tempo, que precisava de ar, e saiu, alegando que ia dar uma volta. Mas à medida que as horas se arrastavam, a preocupação começou a se instalar. Onde ele está? Murmurei para mim mesma. Depois de algumas horas do sumiço do Diogo, uma batida pesada soou no portão de casa. Meu coração disparou. Uma parte de mim ainda esperava que fosse ele, que tudo tivesse sido um mal-entendido, que ele voltasse com uma explicação. Mas ao abrir o portão, o choque me paralisou. Não era Diogo. Era algo muito pior. 2 viaturas da polícia militar estavam paradas do lado de fora. E um dos policiais, com o rosto sério, confirmou. A senhora é Samira? Sou, sim. Houve algum problema, policial? Minha voz saiu fraca, mas tentei me manter firme. Convidei-os a entrar, desconcertada, enquanto sentia os olhares dos vizinhos cravados em mim. O ambiente dentro de casa era sombrio, e o silêncio entre nós era cortante. Os policiais trocaram olhares graves antes de um deles finalmente falar. Precisamos conversar, senhora Samira. Um arrepio percorreu meu corpo e senti um frio na barriga ao perguntar, hesitante. Sobre o quê? Ele respirou fundo e continuou. Senhora, Diogo pegou um táxi e foi até a 3ª ponte, a que liga Vitória à Vila Velha. O policial fez uma pausa, medindo as palavras. O taxista ficou muito abalado e procurou a polícia logo depois. Disse que no meio da ponte, Diogo pediu para ele parar. Ele baixou a voz, visivelmente tocado pela gravidade do que estava prestes a dizer.
Diogo deixou documentos, um endereço, e pediu para que o senhor viesse até a senhora e avisasse que... O ar ficou denso e meu coração parecia explodir. Dei um passo para frente como se pudesse puxar as palavras da boca dele mais rápido. O que ele disse? Minha voz saiu em um sussurro desesperado. O policial hesitou, mas continuou com os olhos repletos de uma tristeza contida. Ele deixou uma mensagem. Samira, eu te amo, mas não posso viver com isso. Ana Júlia, minha filha, me perdoe por nunca ter ido atrás de você. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Me perdoe. As palavras dele me cortaram como lâminas. As imagens de Diogo, o homem que um dia amei com todo o meu ser, foram invadidas por uma dor lancinante. O policial respirou fundo antes de acrescentar. Depois de dizer isso, ele saiu do carro e... correu sem olhar para trás. Pulou da ponte. Um grito gutural escapou da minha garganta. Não, ele não pode ter feito isso. Ele estava confuso. Não entendeu. Precisamos encontrá-lo. Ele não pode ter... Minhas palavras se tornaram soluços desesperados. O policial, com a expressão profundamente triste, balançou a cabeça devagar. Senhora, fizemos buscas, mas... até agora ainda não encontramos o corpo. Foi como se o mundo ao meu redor tivesse se despedaçado em um instante. As palavras dele ecoavam, e o horror da situação se impôs em toda a sua brutalidade. Perdi o amor da minha vida e, de forma indescritível, minha filha estava presa em um pesadelo de segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Gritei a voz rasgada pela dor. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele não pode ter feito isso. Ele não se foi assim. O silêncio que se seguiu foi devastador. Um abismo de luto e desespero se abriu à minha frente, e tudo o que eu conseguia sentir era um vazio frio, como se uma parte da minha própria alma tivesse caído junto com ele. O peso da tragédia se abateu sobre nós. A casa, que antes era um refúgio de alegria e esperança, agora se tornava um cemitério de sonhos despedaçados. Diogo não teve enterro, pois seu corpo nunca foi encontrado. A ausência dele se tornou uma ferida aberta em nossos corações, e todos ficamos em choque, tentando lidar com a tragédia que havia se abatido sobre nós. Ana Júlia, sem saber como lidar com essa dor insuportável, decidiu se mudar para minha casa com meu neto. Mãe, eu não sei o que fazer, ela confessou a voz embargada. Sinto que estou afundando e não consigo sair disso. Ana, estou aqui com você. Eu respondi, envolvendo-a em um abraço apertado. Nós vamos superar isso juntas. Você e seu filho precisam de mim agora mais do que nunca. Mas, na verdade, era eu quem precisava dela, mesmo que ela não soubesse. Com o passar dos dias, o clima em casa era pesado. Ana Júlia caía em uma depressão profunda, os olhos sem brilho, a energia esgotada. Eu tentava manter a rotina do meu neto, mas a tristeza era palpável. Mãe, o que vamos fazer com a festa de aniversário dele? Perguntei um dia, enquanto ele brincava inocentemente ao nosso redor. Ela olhou para mim, o semblante cansado. Como posso comemorar algo assim? Sem o pai dele, sem Diogo? A vida continuava, mas não para Ana Júlia. Após 7 meses lutando contra a depressão, um dia acordei cedo e fui fazer café, tentando estabelecer alguma normalidade. Quando abri a janela da cozinha, um grito horrorizado escapuliu de mim. Ana Júlia! Eu gritei, o coração disparado. Ali, sob o pé de goiaba que tínhamos, ela estava enforcada. A cena era aterradora, e eu fiquei paralisada por alguns segundos. Os médicos mais tarde me informaram que ela já estava morta há cerca de 5 horas. Naquele momento, tudo desmoronou novamente. Ao seu lado, um papel amarrotado estava espalhado no chão, com letras trêmulas e quase borradas, onde estava escrito: Mãe, me perdoe. Eu tentei, mas a dor é maior do que eu. Não consigo mais seguir. Por favor, cuide do meu filho. Ele não tem culpa de nada disso. Que ele possa ter uma vida longe desse fardo que eu deixo para trás. Eu te amo, mas não tenho mais forças. Adeus, sua filha Ana Júlia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a realidade se despedaçava à minha frente. Por que, minha filha? Por que você não me falou? Eu poderia ter te ajudado, eu murmurei desolada.
Os anos se passaram e me vi envelhecendo sob o peso da dor. Nunca contei a verdade para meu neto sobre sua mãe e seu pai. Ele era tão pequeno, não entende? Eu pensava, observando-o brincar cheio de inocência e amor por mim. Eu fiz meu papel como avó e mãe, mas sinto que estou perdendo a luta. Hoje sou uma mulher idosa, sentada debaixo do pé de goiaba. Meu neto está criado e educado. Sinto que meus dias estão se esgotando e fiz tudo o que pude. Aqui, espero a morte vir me buscar a qualquer momento, refletindo sobre as vidas despedaçadas e os amores perdidos. Meu amor por vocês dois nunca vai acabar. Murmuro para o vento na esperança de que onde quer que estejam possam me ouvir. Diogo Santos, Samira Gutierrez Nóbrega, Ana Júlia Nóbrega.